Bom, em 2004 a gente vivia um momento muito similar, né, ao contemporâneo de hoje, onde nós tínhamos esse dissolvimento de toda a estrutura, né, da indústria, da cultura de moda que o Brasil havia construído, que foi uma avalanche de fast fashion, né, da globalização, de marcas internacionais entrando no Brasil, que fez com que toda a indústria brasileira se desmantelasse, né? Assim como hoje a gente tem o fenômeno, né, das marcas chinesas entrando via online e acabando com o varejo de moda brasileiro também, e cada vez menos produtos feitos no Brasil, menos tecidos produzidos aqui, menos manufatura de produtos como hoje, mas naquela época foi algo assim que destruiu grandes empresas, né? Nós tínhamos um São Paulo Fashion Week muito potente, muito forte na época, que também começava a passar por uma crise a partir dessa fragilidade de identidade que assolava, principalmente porque quando você não tem laboratório, você não tem indústria, você não tem desenvolvimento. Então, hoje eu vejo que é um cenário muito similar com o que nós vivíamos na época. Até o início dos anos 90 nós não tínhamos semanas de moda no Brasil. Tudo começou com Fito Ervas Fashion, depois Casa de Criadores e São Paulo Fashion Week. E essa profissionalização fez com que o mercado de moda e a identidade de cultura de moda brasileira começasse a ter presença nas mídias, interesse, porque até então não havia colunista de moda, não havia muitas revistas especializadas ou críticos, né? Foi aí que surgiram as faculdades de moda. E foi um boom que durou praticamente uns 10 anos, até que em 2002, 2003, com a globalização, a queda tarifária e a abertura do mundo para o mercado chinês, todas as marcas, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, viveram um grande risco, né, de perda de identidade, todo o desmantelamento dos parques industriais, da indústria têxtil, da cadeia têxtil, começava a acontecer em troca de vantagens, né, vantagens tributárias, de preço e facilidades que quebravam com uma isonomia, não havia uma condição igual, né, para o empresário brasileiro concorrer com produtos vindos de fora ou no mundo inteiro. E o Brasil, que foi sempre um mercado muito fragilizado, sofreu demais com isso. E tudo aquilo que a indústria de moda, o jornalismo, enfim, a cultura de moda vinha construindo, começou a se dissolver. E foi nesse contexto que eu, pressionado por corromper, né, ter que abdicar de todos os meus valores, decidi fazer um desfile com aquilo que existe de mais efêmero, frágil e sem valor, que era papel, uma coleção usando tudo aquilo que havíamos conquistado, acumulado de conhecimentos, saberes, com os melhores artesãos, com tudo que havia de mais fantástico, para mostrar que não importa do que é feito, mas importa como é feito, importa o que está por detrás, importa toda essa cultura, né, essa dedicação colocada no produto e não apenas preço, não apenas o mais rápido, o mais barato, que era que começava a dominar o mercado. E foi aí que a gente fez o desfile de papel. Voltar, na verdade, não pro desfile em si, né? A gente está falando 20 anos depois, mas temos que falar de 20 anos antes, que é uma história bacana do que aconteceu na moda brasileira. Nos anos 80 a gente teve o boom da indústria, né, tanto têxtil, de estamparia e de confecção, quando teve o surgimento, né, das grandes marcas. E essas marcas, elas surgiram numa época em que não havia tanta informação. As informações de moda a gente só obtinha através de viagens, né, ou de revistas, o que favoreceu muito, protegeu muito a indústria brasileira, permitindo que ela evoluísse a partir da cópia, a partir da reprodução. Essa cultura da cópia, bem ou mal, trouxe, eu diria, a capacidade produtiva que não havia e um refinamento, mesmo que não identitário, mas de entendimento e acesso a uma moda que até então não havia. No Brasil nós tínhamos a indústria de confecção e a indústria da moda, eu diria que começou a surgir nessa época dos anos 80, quando empresários com alguma informação de moda, inspirados, né, vamos chamar assim,
em coisas de fora, traziam a moda que acontecia fora para o território brasileiro. E essa situação foi bem interessante porque foi também um boom financeiro. Essas marcas conseguiram, eu diria, alavancar rapidamente os seus negócios a ponto de eles terem capital para grandes campanhas, para grandes eventos de moda, desfiles fantásticos, né? Isso tudo dentro de um universo ainda onde não havia o conceito de estilista nos anos 80. Nos anos 80 nós tínhamos os costureiros e as marcas. E finalmente, né, nos anos 90 é que a gente começa com o boom das semanas de moda, das faculdades de moda e do surgimento dos estilistas, né, de São Paulo Fashion Week, da Casa de Criadores, do evento também do Fitoervas Fashion. Tudo isso surge naquele momento que faz com que haja uma perspectiva muito otimista com relação ao que ao que seria essa construção de uma moda brasileira. Tanto, eu diria, estruturalmente, quanto em termos de aprimoramento de processos, de know-how, de capacitação, né, através das próprias escolas, através também de um refinamento, né, da confecção, da qualidade da roupa brasileira. E era um momento, inclusive, que a economia era muito favorável para o Brasil. Né? O Brasil vivia aquele momento da bola da vez, dos anos 80 até o início dos anos 2000. E era um momento, inclusive, que a gente tinha um pensamento que era o pense global, né, e haja localmente. Só que isso inverteu da noite para o dia com a globalização que começou em 2001, 2002 e se concretizou praticamente a partir de 2004, né, quando a gente realizou o desfile de papel, que foi quando esse conceito do pense global, haja local foi mudado radicalmente, onde faça global e esqueça. Foi quando toda essa construção, esse arco, né, de história da indústria e da moda brasileira começava a se derreter, né? Era literalmente jogarmos tudo isso que nós havíamos estruturado fora, desvalorizando o que era local e produzindo globalmente. E nesse momento é que nós decidimos fazer, né, um desfile traduzindo, concentrando, condensando todos esses anos de desenvolvimento, de história. Meio que dei uma resumida assim, porque eu achei que se as pessoas não entendessem o tanto que nós tínhamos de possibilidade, né, todo o sonho, toda a história que era essa espiral virtuosa de termos saído do zero, né, em termos de moda no Brasil, de termos criado as nossas semanas de moda, de termos as nossas escolas, a nossa confecção. Se as pessoas não entenderem o que nós estávamos perdendo, fica difícil de entender o porquê de um desfile que rasga, que rompe. Porque o objetivo do rasgo e do rompimento era literalmente conectar as pessoas com o melhor do que nós poderíamos fazer, que deixaria de ser feito. E deixou de ser feito. Era a necessidade de criar esse deslumbramento por si, pela moda, e o que ela só seria percebido se as pessoas elas tivessem essa ruptura, esse rasgo, essa perda, sabe? Esse luto. E por isso que essa contextualização é muito importante, porque senão o rasgo se torna vazio, a gente não rasgou com pouca coisa. Nós rasgamos com a história que estava sendo construída e com os profissionais, e hoje nós temos um cenário muito difícil, né, agravado e até eu diria muito próximo ao mesmo tempo, em termos de contexto, só que com novas revoluções acontecendo. Naquele momento tivemos a revolução do fast fashion, da globalização. Hoje nós temos das plataformas digitais, né, que tornam mais ainda, eu diria, sem conexão quem faz com o produto ou quem usa com a moda. Né? A gente só tem uma indústria hoje que talvez seja de aparência, né, e não de identificação, identidade, de manifestação, que é o princípio anterior, né, que rege tudo
para que haja sentido, para que haja, eu diria, a linguagem de moda. Foram anos para jogarmos tudo isso fora. Rapidamente, quando surgiu essa necessidade de se ajustar ao que é global. Foi totalmente o inverso do que era para ser, né? Que a construção de pensar global era literalmente levar o Brasil para fora e agir e lapidar, né? E construir aqui. Quando entra a globalização, isso tudo reverte de tal forma que o processo passa a se produzir globalmente e que se ferre, enfim, que tudo aquilo que é local seja esquecido em detrimento, né, de uma globalização que favorece apenas o capitalismo, vamos chamar assim, a movimentação financeira, e não a criação de uma estrutura de identidade, de identificação. E num país tão frágil quanto o Brasil, em todos os sentidos, né, culturalmente, economicamente, socialmente, é avassalador quando você tem quase que essa violentação, né, de uma identidade que começava a se formar. Era quase como algo de forças muito maiores com relação a uma força infantil ainda que estava surgindo. Mas era muito potente. Era um cenário assim, muito efervescente de moda, né? Que quem viveu aquela época se lembra, né? de o quanto todos os profissionais de moda, os industriais, enfim, quem acreditava e trabalhava com a moda brasileira sonhava como possibilidade real e estava muito próximo, estava tão ao nosso alcance que não houve uma outra forma, né, de sobreviver ou de resgatar ou de conectar as pessoas com esse sonho que se desfazia, que não fosse através, no nosso caso, do meu ateliê, de promover o desfile de papel, que era com tudo que nós havíamos acumulado de conhecimento, de aprendizado, de técnicas, e criar algo mágico para que as pessoas se encantassem, se apaixonassem, entendessem quando aquilo se rasgava ou que se perdia. Então o rasgo teve realmente esse papel de, eu acho que tirar um pedaço das pessoas, tirar um pedaço para fazer falta. Mas era um pedaço nosso, era um pedaço de Brasil. A ideia básica era fazer com que as pessoas, por um instante, experimentassem todo o potencial de moda, o potencial de sonhos, de fantasias, criar uma grande fábula, né, que somente a moda consegue trazer para a realidade. A moda consegue fazer e construir essas pontes de sonhos, de experiências, e trazer isso tudo na máxima potência, usando tudo que nós tínhamos de melhor para, ao final, rasgar. A ideia do rasgo era literalmente não um fim, né, mas era um começo para que as pessoas entendessem o que realmente importa, né, que não era apenas a aparência, não era apenas vamos dizer assim, o preço ou a facilidade. O que importava realmente era a potência, era o invisível que está por detrás, era tudo aquilo que a moda consegue fazer com que as pessoas sonhem, né? Fazer com que as pessoas tenham de experiência. E a gente construiu esse espetáculo durante um evento do São Paulo, durante uma edição do São Paulo Fashion Week. Eu batalhei para ter a minha marca durante mais de 30 anos para ter minha marca. E finalmente, quando chegou a minha vez, porque ao contrário dos tempos atuais, antes de você abrir uma empresa, antes de você ser um estilista, você passava como aprendiz, você passava por grandes marcas, grandes ateliês. E assim, no mundo real, né, grandes estilistas, antes de terem sua marca, eles trabalharam com grandes mestres. Eu passei durante 30 anos trabalhando nas melhores empresas, com os maiores empresários brasileiros, estilistas da época, até que, finalmente, quando chegou a minha vez, eu fui
ou seja, não eu, né, mas o próprio mercado brasileiro, ele se viu ameaçado pela globalização, pelos produtos chineses, e era uma luta insana, era impossível você manter uma estrutura, tanto é que as grandes estruturas todas que havia no Brasil desapareceram. E diante desse cenário foi que a gente decidiu, né, romper, literalmente rasgar, para não abdicar de valores e de crenças, né, do que a moda realmente é. E o próprio mercado me forçava a ter um produto, né, com preço, todo mundo falando, não, você tem que baixar o seu preço. Você precisa fazer um produto mais comercial, a gente quer agora produtos mais banais. Né? O que nós queremos é um produto barato, um fast fashion, e o seu produto ele é muito sofisticado, muito caro, ele está fora da realidade. Sendo que a realidade, na verdade, as pessoas sequer sabiam o que era. Né? Elas sabiam o que era, vamos colocar assim, mais barato. O que as pessoas tinham como demanda era que eu tivesse um produto ao preço de um produto chinês. E eu não conseguia, era impossível, né? Tendo uma estrutura pequena, uma estrutura de ateliê, de produtos com tiragem, com tiragem exclusiva, com mão de obra especializada, com todo um cuidado de manufatura. Então, essa situação de pressão por preços era o que todos os meus clientes me pediam, para eu me adequar, né, a essa nova realidade. E nós tentamos, sinceramente a gente tentou, fizemos de tudo, mas cada vez que eu via aonde aquilo estava me levando, né, aonde o resultado e ter em mãos produtos que você olha e fala, não, mas isso aqui é uma matéria ruim, o acabamento é péssimo, sabe? Só assim que eu vou conseguir chegar naquilo que o mercado pede. Então aquilo me corroía, né? Eu estava abdicando de tudo que eu acreditava para atender uma demanda de mercado. E quando a gente fez o desfile de papel, quando tudo rasgou, no dia seguinte as pessoas pediram, não, agora a gente quer ver a coleção, a performance foi fantástica, né? Aí eu falo, não tem, acabou, sabe? O que vocês estão me pedindo, eu não concordo em fazer. Eu não posso abrir mão dos meus valores e por isso que eu fiz o que eu fiz. Eu literalmente encerrei a empresa, as atividades, porque não era algo com o qual eu conseguiria conviver, né? Fazer produto e não moda. Fazer produto barato, produto descartável, produto sem consciência de valorização de saberes, de humanidade, de sustentabilidade, de excelência, não era o que eu queria. E quando as pessoas acreditavam que havia uma coleção e que aquilo tudo era uma encenação, não havia. Era o fim, né? Era o fim não apenas do que eu acreditava, mas era o fim de uma era. Foi quando, literalmente, as marcas brasileiras desapareceram. Nesse cenário, cidades inteiras desapareceram, parques industriais inteiros fecharam. As tecelagens que antes produziam tecidos passaram a importar tecidos. Marcas que antes tinham um ateliê, um departamento de pilotagem, modelagem, de personalização, de acabamentos, tudo isso desaparecia. Departamentos de criação que antes eram quase que ateliês passaram a ser buyers, pessoas que ficam só pesquisando tendências nos computadores e imitando, copiando, trazendo coisas que vinham de fora. Então toda aquela indústria, toda aquela parte de ateliê, de pesquisadores, de makers, né? A moda é muito o lado maker mesmo, ela precisa dessa experimentação para não copiar. Né? Porque quando você não tem tempo para experimentar por causa da velocidade e você não tem também um desenvolvimento, é mais fácil você imitar, é mais fácil você copiar, e era o que as pessoas estavam fazendo naquele instante. Isso continua até hoje. Os departamentos de criação, na verdade, são departamentos de pessoas que ficam surfando na internet
e buscando oportunidades, né? Então não existe mais criação. Há muito tempo não existe. Desde 2002 a gente já vem enfrentando, né, essa concorrência e esse esganamento, não era nem enforcamento, né, do setor de moda aqui no Brasil. Era uma pressão terrível que as indústrias sofriam para concorrer com produtos cada vez de pior qualidade. E isso obrigava estilistas, marcas a buscarem parcerias, estratégias de manutenção, né, de entrada de capital para manter os negócios no mercado. E nós tentamos de tudo, né? Todos tentaram parcerias, marcas foram vendidas, fusões foram feitas, até que se tornou algo assim insuportável, inviável, porque a gente estava literalmente vendendo a nossa alma. E foi aí quando eu percebi que eu já havia feito o que era possível, a única coisa que restava era mostrar esse invisível, né? Mostrar aonde que realmente as coisas têm valor, né? Então foi aí que a gente pensou nesse caminho de fazer uma coleção impossível, uma coleção inviável, uma coleção fantástica, porque através dessa experiência, desse contato com algo que as pessoas sonhariam, enfim, se encantariam, é que elas iriam perceber o quanto elas estavam perdendo com tudo aquilo, ao tomar essas decisões baseadas apenas em números. Moda não é apenas número, né? É o que acabou virando, infelizmente. A coleção de papel, ela era sigilo absoluto. Ninguém sabia que nós iríamos apresentar no São Paulo Fashion Week uma coleção de papel. Então, durante a temporada inteira, nós mantivemos tudo no máximo sigilo, trabalhando de portas fechadas e pesquisando como transformar o papel em uma obra têxtil, uma obra de moda. Porque o papel é uma superfície plana, né? É uma superfície sem valor e nós precisamos agregar o máximo de valor ao papel. Desde uma técnica de emboss, né, que é de alto relevo, todos os papéis eles foram para uma casa de moeda praticamente, ganhar relevo, ganhar efeitos adamascados. Depois nós começamos com técnicas de kirigami, de corte com estilete para transformar em renda, né? Só que era um trabalho que demoraria 1 ano, nós tínhamos 3 meses para fazer o desfile. Foi aí que nós descobrimos, na época não havia ainda essa técnica de laser, havia apenas para metais, para acrílico, mas não para papel. Então nós tivemos que adequar máquinas de laser para cortar papel. No princípio os papéis queimavam no laser, então foi todo um cuidado absurdo para que não ficasse com aquela marca sépia de queima, para ficar bem delicado. Isso tudo no máximo segredo, sem ninguém saber. Inclusive as modelos, quando provavam as roupas, a gente dizia que era só modelagem, que depois a gente faria em tecido, né? Porque nós não queríamos que as pessoas elas saíssem de lá e contassem, né? Que elas estavam provando roupas de papel. A gente falou, não, é só modelagem, depois não vai chegar. E elas tiveram uma experiência quase de princesa, de ter um vestido de baile feito sob medida, porque como era papel, não havia como fazer ajustes posteriormente. Tudo tinha que ser meticulosamente preciso, sob medida, para ficar impecável, porque não daria para ajustar. Né? E elas se sentiam verdadeiras princesas no ateliê. Passaram horas ali, tendo a roupa ajustada detalhe por detalhe, comprimento por comprimento, larguras, para ficar a roupa mais perfeita, né? Quase como um sapatinho de Cinderela, tinha que encaixar naquele pé, naquele corpo, tudo, cada curva se encaixava com perfeição, né? Tanto é que a partir daí a gente desenvolveu toda uma metodologia que hoje eu ensino, né? Que é a modelagem a partir da pele humana, a gente chama de crepagem, uma metodologia que eu desenvolvi, já tinha desenvolvido antes, mas que naquele caso a gente usou do início ao fim para fazer uma roupa sob medida para cada corpo. E muito antes, então. Sim, nós tínhamos o casting antes e já começamos a ter as medidas das modelos e elas iam no ateliê fazer as provas.
Então a gente tem o registro, né? Inclusive no documentário tem o registro de todas as modelos provando a roupa, ajustando a roupa, uma por uma para o grande dia. E faltando algumas semanas a gente falou, olha, o pano não chegou, né? Vocês vão ter que desfilar a roupa de papel. Mas aí a gente falou isso muito em cima da hora. Mas já era previsto que seria dessa forma. E tanto é que a reação delas, né, durante o desfile, de falar, nossa, vamos ter que desfilar roupas de papel. Então elas ensaiaram com o máximo de cuidado, porque eu falei, vocês têm que desfilar com o máximo de cuidado para você enroscar ou encostar em alguma parte do cenário e vai rasgar. Então o próprio ensaio do desfile foi feito com o máximo de cuidado. E antes delas entrarem no desfile de verdade, eu falei, olha, eu vou pedir para vocês fazerem uma coisa. No final do desfile, quando acender essa luz, quando tocar essa trilha, vocês vão ter que rasgar, né, os vestidos. E as modelos começaram a chorar, né, porque elas não acreditavam que aquilo que era o sonho delas, né, o vestido do baile, algo que foi feito com tanto carinho, elas precisariam rasgar. E foi interessante a gente ter comunicado isso momentos antes do desfile, porque quando elas rasgaram, elas não rasgaram com desdém. Elas rasgaram com essa dor, né, de você ter que se separar de algo tão objeto de desejo, algo tão encantador, algo tão delas, que era um vestido delas. Então isso ajudou muito a contaminar, né, contagiar o público com aquele rasgo. E quando elas souberam que ia rasgar, elas chorando, eu falei, não se preocupem, né, porque o rasgo não é o fim, o rasgo é o começo. É quando as pessoas vão se conectar. E, infelizmente, a gente só valoriza quando a gente perde. Só quando, literalmente, você perde algo é que você sabe o quanto aquilo vale. E a gente queria que o público sentisse isso, assim como elas estavam sentindo. Porque era literalmente isso que a gente estava vivendo em moda. A gente estava perdendo tudo. Né? A gente estava perdendo a possibilidade de construir uma história. E passamos a copiar, a imitar histórias que não são nossas. Então, o desfile de papel era para contar um pouco sobre esse possível Brasil, né? Esse invisível da moda brasileira, que foi trocado, né? Foi trocado por um fast fashion, por um preço mais barato, por mercadorias descartáveis, tudo sem história. O Paulo Borges era a única pessoa que sabia que o desfile ia ser de papel, até porque era algo que nós comunicamos a ele vamos chamar, pela excentricidade, por fugir demais da curva. A gente falou, olha, Paulo, a gente quer fazer um desfile onde as modelos vão desfilar roupas de papel, elas vão ser rasgadas ao final. Mas isso é um segredo, só estou te comunicando para saber se você nos autoriza. Porque num evento onde tudo que é desfilado é de pano, de repente aparecer uma performance, aparecer um happening com roupas de papel, né? As modelos estariam usando também perucas plásticas de Playmobil, que a ideia realmente era criar um elemento lúdico, um boneco, um brinquedo, para fazer com que as pessoas se projetassem nessa história. E como tudo isso fugia demais do contexto do que era o trivial, a gente comunicou ao Paulo, ele autorizou. Fizemos o transporte de madrugada, ele reservou uma sala inteira para nós um dia antes, para nós criarmos o pavilhão de papel, porque foi construído um cenário todo feito de papel também. Então havia um faz de conta que começou na madrugada anterior, ninguém desfilou naquela sala naquele dia, só nós desfilamos à noite, era o último desfile da noite. Transportamos tudo de madrugada para que ninguém visse a cenografia e as roupas que eram feitas de papel. E por ser papel, as roupas elas foram transportadas sem dobrar, né? Elas foram transportadas dentro de um caminhão-baú. Nós tivemos que contratar um caminhão, foram 2 caminhões levando cenografia, outro caminhão levando roupas. As roupas todas foram penduradas, assim, flutuando. Eu me lembro que eu fui deitado no piso do caminhão, porque as roupas estavam acima de mim, né? Só dava para deitar embaixo, assim. Eu me senti sendo transportado quase que num bosque de rendas de papel, né? Como se as copas de árvore
roçassem em mim, e eram vestidos gigantes, né? Cada um tinha alguns 2,5 metros de diâmetro, porque eram roupas bem de contos, de fábulas, assim, né? E como não dava para dobrar essas peças, elas foram penduradas. E para entrar no camarim, a porta tinha 90 um metro, a gente teve que derrubar a porta, derrubar uma parte dos camarins. Até eu consegui falar com o Paulo de madrugada lá e falar: Paulo, a gente está com a equipe de cenografias aqui, a gente vai derrubar uma parede aqui do camarim, que era parede de madeira, e a gente coloca de novo direitinho, põe a porta no lugar. A gente pode fazer isso, ele autorizou, a gente derrubou as portas lá, entrou com todas as roupas no camarim, fechamos o camarim, ninguém viu que era o que havia entrado no prédio da Bienal. E quando o desfile aconteceu, as pessoas demoraram para perceber que era de papel. O público, né? As pessoas olhavam e falavam: nossa, mas o que é isso? Né? Porque era algo muito delicado, translúcido, leve, com muita informação e ao mesmo tempo com aquele efeito da luz passar pelo papel. E as pessoas, quando perceberam, a sala inteira começou a falar: nossa, é de papel, né? É de papel, é de papel. E todo mundo literalmente foi levado a 10.000 metros de altura, 3.000 pés, né, para uma fábula. Não estavam mais já no Parque do Ibirapuera. Naquela hora estava todo mundo dentro desse bosque de papel, dentro desse conto de fadas que a gente criou, sonhando com uma trilha fantástica. A gente fez, o Paulo Beto, que é nosso maestro, músico, ele fez um rearranjo de Vila Lobos, que era a coisa mais linda e que conectava as pessoas com uma memória afetiva, né, de ver algo brasileiro, uma fábula acontecendo e algo inacreditável. E quando todo mundo suspirou até o final, que as roupas haviam, porque virou uma tensão, né, entre o existir e o deixar de existir, porque aquilo ali era um momento de suspensão de realidade e ao mesmo tempo muito delicado. Aquilo poderia esbarrar em algum lugar, rasgar. E quando o desfile chegou no final, as modelos se perfilaram, a gente fez com que elas se posicionassem como um salão de esculturas. As pessoas ficaram extasiadas em ver todas as obras, o conjunto da obra, e subitamente a luz mudou, virou uma luz como se fosse um estrobo, como se fosse um 11 de setembro. A trilha também teve uma alternância para um som de um estrondo, e elas começaram a rasgar. Quando elas começaram a rasgar, literalmente as pessoas despencaram desses 10.000 metros de altura e começaram a cair junto com os papéis que vinham despencando. Tanto é que acabou o desfile, todo mundo se jogou na passarela para pegar um pedacinho daquilo que havia sobrado no chão. Né? E eu que imaginava que teria que contratar uma caçamba, faxineiros para limpar tudo aquilo, porque eu tinha que devolver a sala limpa, né, para o São Paulo Fashion Week, e não tive que fazer absolutamente nada. Levaram absolutamente tudo, inclusive cenário levaram embora. Não sobrou absolutamente nada naquele desfile. Levaram tudo. Tudo que sobrou, o público levou embora. Eles quiseram, de alguma forma, levar um pedaço dessa memória, sabe? Quiseram guardar um índice daquele dia. E, enfim, foi uma reação assim que eu jamais imaginei que eu veria. Né? A gente que vive nesse mundo da moda, todo mundo de nariz empinado, de salto alto, se arrastando pelo chão da passarela, catando um pedacinho de papel, e todo mundo chorando, todo mundo gritando, urrando. Foi uma reação assim muito, eu diria, emotiva, muito de uma emoção à flor da pele, literalmente. Eu acho que a gente conseguiu se conectar, né, com as pessoas de novo naquele momento. E foi fantástico, né? Eu lembro que depois do desfile, acabou o desfile, quando eu entrei no camarim, o camarim foi invadido pela imprensa, foi uma coisa absurda. Eu me senti o maníaco do parque, porque o que tinha de câmera, todo mundo queria me perguntar o porquê, sabe, do rasgo, o porquê do desfile. Eu fiquei horas ali dando entrevistas. E quando todo mundo foi embora, já praticamente não havia ninguém mais no prédio da Bienal, no último desfile,
E eu estava indo só para um lounge, dar mais uma entrevista com a minha assessoria de imprensa, quando uma senhora da limpeza gritou meu nome, né? Falou, Jun, né? Eu olhei para trás e eu vi ela jogando a vassoura e correndo na minha direção, né? Isso de noite já dentro da Bienal. Bom, quando ela jogou a vassoura, eu achei, bom, acho que não tem perigo, né? Ela não vai dar uma vassourada em mim. E ela se aproximou, eu fiz assim para ela para cumprimentar, me deu um abraço. Ela falou, puxa vida, olha, eu vi o teu desfile, você não acredita. A coisa mais linda, né, que eu já vi na minha vida, a senhora falando. Aí eu falei, e a senhora gostou por quê? Né? O que a senhora entendeu? Ela falou, olha, o que eu acho que você quis dizer é que não importa o que as pessoas são por fora. O que importa não é o que as pessoas aparentam, o que elas têm por fora. Rasgou, você quis dizer que o que importa é o que as pessoas são por dentro, né? Aí eu falei, inclusive eu peguei um pedacinho de papel, ela me mostrou. Ela falou assim, eu vou levar e eu vou contar para minha família o que eu vi, né, hoje aqui. Então, naquele momento eu tive a certeza de que a gente conseguiu atravessar barreiras, a gente conseguiu falar com as pessoas em todos os sentidos, né? Tanto o sentido social quanto os sentidos de barreiras que a moda não conseguiria ultrapassar, né? Foi um projeto assim que eu considero extremamente democrático, em termos de inclusão, de representatividade, de entendimento. Tanto é que o que ela me falou sobre o invisível, né, que importa o que está por dentro, é que deu o título ao documentário. A coleção se chamava, a princípio, Desejos. Porque a gente, inclusive o release da época foi falando sobre desejos, porque o desejo é algo que é fundamental no entendimento da psicologia, no entendimento da moda. A gente trabalha com desejos. E as pessoas só vão entender os seus desejos quando eles não forem mais palpáveis, alcançáveis, não estiverem mais ao alcance. Né? Então, o nosso raciocínio, que era tão psicanalítico, falando de desejos, quando ela falou sobre invisível, isso nos deu uma abertura muito grande de entendimento. Né? Tanto é que a gente passou a chamar esse projeto de A Costura do Invisível. Né? A costura do invisível em termos de abrangência, de inclusão, né? no contexto de conceitos. Então foi uma experiência muito fantástica, tanto da reação do público quanto da reação de espectadores, né? Não especializados, do público que estava presente fora da sala também, né? E de todo mundo que foi de alguma forma impactado depois pelo trabalho. De mais de 200 pessoas, né? Entre artesãos, né? O espetáculo de moda geralmente é um grande espetáculo. Não é? Nós temos que levar em consideração toda a equipe técnica, iluminador, cenógrafo, sonoplasta, maquiador, pessoas da área de tecnologia, da área de acabamento. Nós tínhamos um time muito transversal, né? Pessoas da área do cinema, da área do teatro, da área de bonecos, bonequeiras, aderecistas, muitos artesãos, costureiras, né? Toda a equipe de produção, equipe de documentação de todo o processo, porque foi um projeto que desde o início ele foi documentado, todo o making of, né, para virar um DVD, um documentário, quanto um livro. Os fotógrafos que participaram de todo o registro, as roupas elas tiveram seu último suspiro, né, esse último registro no próprio camarim. Nós criamos um estúdio onde as roupas, né, parecido com aqui, onde as modelos antes de entrar elas tiravam o último retrato, né, era o último momento daquela roupa antes do rasgo. Então foi uma equipe muito grande, né, e todo mundo entendendo, né, que essa doação, esse afeto, essa intensidade de doação para que a obra ganhasse vida, para quando ela fosse rasgada, ela fosse sentida, né, fosse percebida, essa impregnação, né, humana, foi primordial. Né? Tanto as modelos, que se apegaram tanto, quanto toda essa equipe que cuidou do mínimo detalhe para algo que demorou 700 horas para ser feito, desaparecer em 7 segundos, né?
Então, 700 horas que se desaparecem em 7 segundos foram condensados, né? Todos esses desejos, todas essas aspirações e desejo de significado, né? Eu acho que, acima de tudo, todo mundo quis mostrar o seu significado, o seu propósito, né, para a construção desse espetáculo. Acho que isso impactou muito, né, para que o público sentisse o quanto havia de invisível por trás de tudo aquilo. A gente estava falando de um desmantelamento, de uma destruição, né, muito maior do que de um desfile, do que de roupas de papel. Estava falando do desmantelamento de toda uma cultura de moda, né? Haviam quantas e quantas indústrias, quantas revistas de moda, quantos profissionais, quantas faculdades, quantos ateliês, quantas bordadeiras, quantas mãos que trabalhavam com isso. Então a gente quis, de alguma forma, fazer jus, né, a toda a cadeia. O papel que nós usamos era um papel vegetal, porque ao mesmo tempo que ele tinha uma resistência, ele tinha uma translucidez, né? Tinha uma leveza. Era quase como se você pudesse ver através dele. Ele criava uma espécie de clima etéreo, como se fosse uma lembrança. E a gente queria que essa imagem dessa lembrança permanecesse. Então, entre algo sólido, nós procuramos algo que fosse fluido, como as memórias, fosse translúcido e carregasse essa sensação de uma forma permanente. Era sempre como se fosse uma lembrança. A gente não queria que fosse algo sólido. Acima de tudo, nós queríamos que aquilo durasse. Por mais que fosse efêmero, por mais que fosse rasgado, a gente queria que aquilo durasse. Então, por isso que a gente escolheu um papel com essas características. Mas era um papel que passou por N processos antes de virar uma roupa. Todo um processo de alto relevo, de detalhamento, de minúcias de cortes, e depois de costura, de modelagem, de encaixe. Então, por mais que fosse um papel, era muito mais. Era a soma, né, de muito afeto, de muita dedicação, de muita história, e sempre com algo que jamais fosse algo impositivo, algo sólido, algo duro, mas sempre com essa imagem de afetividade e de lembrança. Foi quase 1 tonelada de papel entre cenografia e roupa, né? Porque papel pode parecer leve, mas se você pegar 200 folhas, pesa bastante. A gente usou umas 700 folhas de papel para fazer as peças, mais cenografia, e tudo foi trabalhado com iluminação. A cenografia tinha iluminação por dentro, que fazia com que o cenário, de alguma forma, ele pulsasse como vida também. Então, a quantidade de papel foi absurda. Tem uma curiosidade que eu acho assim, super pós-desfile, mas que logo que acabou o desfile, entre aspas, eu fechei uma porta, fechei meu ateliê para não fazer tudo aquilo que eu não queria, porque quem se manteve teve que abdicar, abrir mão de valores e tudo mais. Eu imaginei que fechando uma porta eu não sabia o que eu iria fazer no dia seguinte. Absolutamente não tinha noção alguma. As pessoas perguntam se eu tinha noção de que ia dar certo. Eu falei, bom, é a coisa mais improvável você achar que vai dar certo algo que você faz sem esse objetivo. O meu objetivo nunca foi fazer dar certo. O meu objetivo foi fazer as pessoas acordarem, despertarem, terem entendimento. Tanto é que, né, eu me preocupei durante o processo em recolocar todas as pessoas, a minha equipe, porque elas não teriam mais emprego no dia seguinte. Então a gente recolocação durante a própria coleção, mas elas aceitaram, conseguiram negociar de ficar comigo, porque elas queriam fazer essa entrega final, que era esse desfile, e eu não sabia o que faria no meu dia seguinte. Mas no dia seguinte, eu passei a receber convites
de projetos impossíveis, né? Projetos todos eles ligados a governos, a países que queriam de alguma forma espetáculos ou eventos ou desenvolvimentos que tivessem um impacto tão grande quanto o que eles haviam presenciado, né? Tanto é que no primeiro projeto do Luiz Fernando Carvalho, que fazia um cinema mais documental para um cinema fantástico, ele me chamou para fazer a concepção da série Hoje é Dia de Maria. Depois eu recebi convites do governo de Lille para resgatar o valor da renda francesa. Depois do Japão, quando encerrou o embargo, né, de um tecido histórico desde a Segunda Guerra Mundial, que o Japão estava proibido de produzir. Quando o Japão, terminado esse embargo, pôde lançar, eles me chamaram para fazer esse lançamento. Eu recebi convites do Oscar, do Museu de Hollywood, para fazer a reabertura do Museu de Moda deles, né? A gente fez o figurino concebido na integração de saberes que existe por detrás de cinema. Recebi convites para fazer exposições no mundo inteiro, ser homenageado pelo Museu de Moda de Paris como um dos maiores desfiles do século, abertura do museu na Nova Zelândia, Museu de Tóquio, Olimpíadas. Quando foi a primeira vez que o Brasil, um país da América Latina, recebeu uma Olimpíada, eu fiz toda a concepção da direção criativa do espetáculo, em 2012 lá em Londres. E passei a ceder os direitos das imagens para a educação. E hoje, desde aquela época, na verdade, todas as imagens do desfile fazem parte do ensino fundamental sobre o que é arte. Então, isso hoje, criancinhas estudam, né? O desfile de papel, para você ter uma ideia. E numa ocasião bem engraçada, eu estava no Ceará, durante um evento, e me pediram que eu fosse fazer uma palestra para crianças numa escola pública. E quando eu estava indo para essa escola pública, de repente, uma criança gritou meu nome, assim, Junakal, Junakal. Aí eu olhei para trás, era o menino, estava com a mochila, né, da escola, indo para a escola. Aí ele correu até mim e falou, olha, você vai hoje na minha escola? Eu falei, como que você sabe? A professora falou, você vai dar aula hoje lá, né? Aí ele falou, posso ir com você? Eu falei, claro, né? A gente foi caminhando lado a lado. Aí ele falou, mas como você sabe o meu nome? Aí ele falou, eu estudo você. Né? Quando ele falou, eu estudo você, eu falei, eu achei que era alguém de moda, né? Um moleque desse tamanho. Aí ele pegou, tirou da mochilinha dele o livro, que tinha as imagens do desfile, tinha uma foto minha. Aí ele falou, você assina para mim, né, essa página aqui? Eu falei, claro que eu assino. Eu assinei e tal. Eu falei, você gosta mesmo de mim, né? Ele falou, não, não é isso. É que todo mundo que eu estudo nesse livro está morto. Né? E você é o único que está vivo. Eu achei que ele tinha pedido o autógrafo porque ele gostava de mim, mas é porque eu estava vivo e todo mundo que estava no livro estava morto. Eu falei, menino agorento. Né? A gente foi para a escola tal, e durante a aula ele mais falava, porque já tinha virado amigo. Mas são coisas assim que aconteceram pós-desfile que eu não imaginava. Né? E até hoje, vira e mexe, alguma mãe, né, alguma aluna minha, enfim, alguma pessoa comum fala, olha, eu te conheci e meu filho está te estudando. Né? Eu achei isso algo inesperado, você ter ser um exemplo do que é arte, né? Que a arte literalmente não importa, né? Assim como o desfile procurava mostrar claramente, né, que não importa se é de papel, moda é muito mais, o universo das artes, questionar o que é arte a partir de uma performance, porque ali havia uma integração de linguagens, né? Ali havia uma possibilidade ainda não visível sobre o nosso entorno, uma reflexão, né? Assim como eu coloquei para os modelos, o rasgo não era o fim, o rasgo era o começo. Então, essa reflexão sobre o que é a arte, sobre esse rasgo, né, na realidade, sobre essa abertura de entendimento do onde nós vivemos, essa não mais definição de um suporte, né, se é pintura, se é escultura, ser usado o desfile de papel como exemplo era algo que eu também não esperava. Enfim, muita coisa eu não esperava. Né? Eu não esperava que eu viraria professor,
né, que eu trabalharia em outras áreas, né, levando a minha visão de moda para outros universos, né, que a moda não se comunicava. Então, para mim, são coisas assim que fugiram muito, né, do que era previsível. Né. Ali não foi apenas um desfile de papel, foi a integração de todas as áreas do conhecimento, né, de artesãos, de iluminotécnico, que fez uma luz fantástica, da cenografia, da trilha. Eu acho que a gente está falando de arte total, né, de um release, de toda uma estratégia de comunicação, né, e, enfim, é um projeto que só aconteceu, óbvio, por causa de patrocinadores, mas por causa do talento, né, de uma equipe multidisciplinar. Para o museu, nós fomos convidados para uma exposição dos maiores desfiles do século, né? E eles pediram que nós fizéssemos uma réplica para fazer parte do acervo. Nós fizemos 2 peças e uma foi feita na abertura da exposição, uma performance. E essa foi rasgada. A outra permanece no acervo, fora o registro todo em vídeo, documentário que a gente cedeu para eles também. Bom, quando as pessoas viram que eu era capaz de fazer roupas impecáveis, perfeitas, principalmente quando elas viram que era em papel, isso me levou à academia, às faculdades, né, às universidades do mundo inteiro para ensinar como que eu havia modelado aquelas peças. E antes de eu ir para as universidades, quando eu realizei projetos em outras áreas que não eram de moda, é bem interessante quando a gente vê o background que as pessoas que trabalham com moda carregam e elas não têm noção, né, da importância desse valor. Porque quando você pensa em moda, primeiro você pensa no universo, né, num contexto, num tema, num editorial, e depois você constrói a roupa. A roupa é uma consequência, né, da construção desse universo que você cria, como se fosse uma pincelada dentro de um quadro. E essa visão que todo produtor, todo estilista tem, que quando ele começa a criar uma coleção, ele já pensa no cenário, no editorial, nas fotos, na trilha, na maquiagem, ele já tem todo o universo pronto, e depois ele faz a roupa, é o que deveria ser feito, né? Primeiro você pensar no contexto, na temática, no projeto, e depois, dentro desse universo, você criar os personagens, que é o que a gente faz em moda. Você tem, num desfile, tem todos esses elementos, tem a luz, tem o clima, tem a trilha, você tem todo o contexto que numa direção de arte, dentro de teatro, de cinema, de qualquer espetáculo é necessário. E eu percebi o quanto em outros segmentos as pessoas não tinham tanto essa visão, elas viam só o figurino como sendo figurino. E quando eu levei para eles todo esse background, essa experiência de pensar no todo, e de trabalhar junto com o diretor na luz, na fotografia, na cartela cromática de todo o projeto, pensar no figurino, isso fez com que eu começasse a atuar, inicialmente não apenas com figurino, mas como direção de arte, né, dentro desses projetos. E eu capacitei várias equipes de figurino para desenvolver os projetos que eu imaginava, porque fugiam muito do convencional. Era quase que um projeto como que Iris Van faz com 3D, a gente fazia de forma analógica para ser um figurino. E essas trocas acabaram me levando para a academia, porque como eu estava capacitando equipes, eu comecei a capacitar corpos docentes. Depois eu comecei a dar aulas para alunos, né? E quando eu voltava ao Brasil, eu tinha sempre uma solicitação muito grande de workshops, de cursos aqui, em função de ser considerado o mestre da modelagem por ter feito aquilo que foi feito no papel, e que é o necessário para você fazer uma roupa. Toda moda, toda roupa nasce de uma modelagem feita no papel que depois é cortada industrialmente. E isso fez com que eu catalogasse, eu criasse a metodologia, né? Porque antes eu fazia um pouco intuitivamente. Hoje eu cataloguei todo e já existe uma metodologia que
a modelagem que eu faço ela é a partir do corpo, é a partir da pele do corpo. Literalmente eu arranco a pele do corpo, planifico e eu começo a criar distorções desse corpo que virariam pelancas, volumes que na verdade no tecido significa drapeado, movimento, né? Que são segundas peles a partir da primeira pele. Isso faz com que a roupa, ela mesmo com movimento, ela tenha ainda um encaixe perfeito no corpo. Isso é uma modelagem feita com uma pele sintética, que é uma pele que a gente aplica sobre o corpo, que é uma fita crepe. Depois eu arranco essa pele de fita crepe, que é quase um gessinho, é um vasinho do corpo, e eu quebro esse corpo em partes. E depois cada parte eu vou deformando e criando volumes e formas que se estruturam sobre essa pele original que é o corpo. Né? Então a roupa ela tem uma estrutura que é uma pele que é o forro e depois tem uma estrutura por cima que são os volumes. E isso eu faço, na verdade eu faço isso desde 96. Né? Desde quando eu comecei a minha confecção, eu faço e aplico isso. Isso me levou a ter um projeto gigantesco com a Nike, que para fitness, para performance, eles precisavam de uma roupa que se encaixasse com precisão aos corpos dos atletas, depois com a Speedo para criar roupas com áreas de maior deslizamento, menos deslizamento. A gente criou aquela roupa de natação para maior performance, usando partes do corpo que teriam que ter atrito para dar propulsão, partes para deslizar. Então a gente consegue segmentar as peles do corpo de acordo com a necessidade. E essa metodologia eu ensino tanto em empresas quanto em faculdades. E desde 2018, 2019, por causa da pandemia, eu passei a ensinar online, principalmente para quem perdeu emprego. E muita gente perdeu emprego desde 2004 até hoje, as pessoas continuam perdendo emprego na área de moda. E muitas costureiras que não têm mais condições de sobreviver na indústria estão fazendo um reparo. E muitas das minhas alunas são costureiras que querem ter um ateliê, querem fazer um vestido de noiva, querem fazer uma roupa sob medida. E essa metodologia, ela é tão intuitiva, ela é tão sem matemática, porque ela se baseia numa engenharia reversa. Né? A modelagem que se ensina nas escolas é uma modelagem que é uma fórmula. Você tem um molde ali, você tem que mudar as medidas desse molde. Isso é uma coisa que não faz muito sentido, porque aquele molde não é o molde daquele corpo, é um molde padrão. Agora, quando você tira o decalque de um corpo, você tem uma engenharia reversa que é do corpo para a forma que você planifica. Ou seja, molde planificado, ele vem do volume para ser planificado. Então ele veste com perfeição, como vestindo um tecido de papel. E as costureiras, quando percebem que elas não precisam fazer matemática, que basta elas decalcarem um corpo, abrirem para entender e transformar aquele corpo em pano, tem revolucionado muitas vidas, tem ajudado muitas pessoas a criarem, né? Porque não tem como você criar se você copia, se você imita de fórmulas. Hoje, para você ter uma ideia, todas as minhas contratações das empresas que me chamam são ex-alunos que me chamam. Então, eu estou colhendo um pouco, né, das sementes que eu plantei. Nos 2 cursos que eu tenho hoje online, já tem mais de 10 mil alunos, entre o projeto Pílulas e no Hotmart. Fora o que eu já capacitei no mundo inteiro. Então, eu acredito que deve ter uns 40 mil, 50 mil alunos já. Passaram por mim em empresas, em faculdades, né, e nesse universo online. Bom, geralmente quem me chama são as grandes empresas, né? Tanto empresas do setor privado quanto públicas, né? Quando eu digo assim público, são algumas instituições quando querem revitalizar, querem fazer um soft power do país com relação a alguma cultura, algum saber. Eu faço projetos tanto para eventos celebrativos, comemorativos, eventos impactantes, históricos, assim, dessas instituições, quanto empresas do segmento de moda. Né? Muitas empresas do segmento de moda perderam o DNA ao longo do tempo por terem terceirizado toda a produção para fornecedores. Então essas empresas, elas entendem que o consumidor
nesse universo, nesse oceano de possibilidades, só vão ser fidelizadas se houver uma moda que represente esse público, que vista essas pessoas com dignidade. Então essas empresas estão me chamando hoje para reconstruírem, né, esse DNA de conhecimento para eles produzirem uma roupa para o público, para o consumidor, que é algo que se tornou muito nichado no mercado, né? A gente tem, cada marca hoje percebe que não adianta querer abraçar o mundo ou ter um produto, eles têm que ter um público. Então, para cada público, hoje eu tenho feito trabalho para grandes empresas que querem se reconectar a esse público e que perderam essa conexão ao longo do tempo. Eu acho que mais do que na moda, a gente tem um grande problema hoje social, né? Onde as pessoas buscam não mais aquilo que a moda oferecia. A moda, ela trazia realizações, a moda trazia a construção, né, de imaginários. Ela trazia toda essa possibilidade de uma outra realidade. E hoje em dia a gente percebe que as pessoas não estão mais preocupadas com construção alguma, elas estão muito mais preocupadas com uma simulação. Né? Você não precisa ser feliz, basta simular que você é feliz. Você não precisa ser uma pessoa com opinião, basta simular inteligência. Né? Então a gente percebe que isso tem se alastrado e a moda ela espelha muito, né, essa realidade social. E nesse contexto a gente está vivendo um momento assim de extrema mediocridade, eu acho que de extrema tristeza e um momento de afundamento, né, das pessoas em seus mundos não mais reais. Essa conexão eu acho que a moda pode restabelecer e você percebe isso como uma necessidade. As pessoas precisam se conectar de novo umas com as outras e com a realidade. A moda propicia isso. E não essa história toda que a gente vê onde as pessoas estão imersas, que não é o real. Então, esse real precisa voltar a ser palpável, visível e parte da vida das pessoas. Tanto esse trabalho que foi realizado há 20 anos atrás, de alguma forma ele se conecta com uma nova geração de artistas que estão e estilistas que estão fazendo produtos que são mais do que coisas. Né? Eu acho bacana quando a gente começa a entender que naquele desfile de papel nós criamos bonecas Playmobil que desfilavam estruturas arquitetônicas feitas em papel, que era algo impossível. E ao mesmo tempo criava uma coisa desconcertante, que era esse universo lúdico, de certa forma até analogicamente, de uma forma análoga, comparando com o que você me mostrou outro dia do John Galliano, né, das bonecas e da distorção do corpo, da volumetria. Eu acho que esse estranhamento faz com que você não coisifique rapidamente as coisas, que você não seja tão superficial no julgamento. Então, esse estranhamento é muito importante, traçando um paralelo entre as bonecas de Playmobil, as bonecas de John Galliano, as estruturas, e o que os novos estilistas estão trazendo para a moda. Né? Eu vejo que tem muitos novos estilistas que estão pensando em produtos onde o produto não é mais apenas uma roupa, ela não é mais um objeto tão fácil de ser revelado, de ser degustado, mas tem uma complexidade que conecta com o que está por detrás, com aquilo que é invisível, com o fazer, com a percepção de códigos não tão simples, porque o que é simples acaba banalizando. Né? E a moda se tornou muito banal porque você tem uma blusinha, uma saia, uma camisa, uma estrutura, mas quando você traz essa relação entre quem faz, entre o que é feito, que extrapola o que é o convencional, eu acho que cria uma inquietação, né, e uma relação com algo além, né, do vestir, além do produto. Cria quase que um statement, né, cria uma afirmação de coisas que são importantes nós valorizarmos. E é bacana quando você se conecta não mais através do objeto, mas através do simbolismo do objeto, com a pessoa
com os processos que estão atrás, e você endossa, e você, de alguma forma, patrocina ou prestigia aquilo que é imaterial. Como se você se solidarizasse com tudo aquilo que é humano, né, que se perde, e com tudo aquilo que é afeto. É como se você, independente, né, da banda ou do time, enfim, banda de música, você soubesse que aquelas pessoas estão lutando e você desse um suporte a elas. É como se você estimulasse esse propósito. E é bacana quando eu vejo que esses novos estilistas, até nesse novo contexto do Gen Z, né, dessa nova geração Z, podem trazer essa nova possibilidade, né, esse novo valor que não é mais aquilo que é ostentável como produto, mas é ostentável como causa, né, como propósito. Olha, eu uso essa peça assinada por fulano de tal, ou essa peça ela foi serzida ou foi sofreu um upcycling de tal artesão. Então, quando a gente começar a entender moda por essa perspectiva, aonde o que se valoriza é todo um princípio de respeitarmos, vamos dizer assim, de termos uma consciência, principalmente, sobre essa exploração, sobre esse esgotamento não necessário de recursos, de matérias, de processos, mas de valorização ao contrário, né? Valorização de redes de conexão, né? Eu acho que essas conexões são muito importantes, porque no momento em que tudo se torna tão fluido, tão solto, onde as pessoas se isolam, acho que as conexões podem aproximar e costurar, eu acho que uma rede muito maior, né? Esse novo tecido que eu chamaria assim que a moda pode começar a trabalhar é essa valorização dos processos e das pessoas. E essa ser, vamos chamar, as marcas, as etiquetas, as grifes, né, de quem são as pessoas que você apoia. Então é muito bacana, ao invés de ter um logo de uma empresa, eu ter uma capacidade de identificar que aquela peça tem todas essas medalhas, né, humanas e de responsabilidade, eu diria. Então é um processo de inversão de valores. Eu acredito que esse seja o caminho, né, quando a gente pensa numa moda, considerando que nós temos um excesso já de roupas produzidas, né? Números indicam que nós temos para 6 populações da Terra, né? Teríamos que destruir, né? Ou seja, ter 6 vezes mais pessoas na Terra para consumir tudo o que se tem de roupa hoje. E está se produzindo mais. É como se eu estivesse cozinhando, fazendo alimentos, produzindo bens, esgotando os recursos e ainda assim tendo pessoas passando fome, pessoas passando frio e pessoas precisando comprar um produto, sendo que esse produto está ali disponível. Eu acho que essa rede de acesso, essas redes de trocas, elas são esse novo desafio. Nós não precisamos mais de marcas, nós precisamos agora de novos players, novos valores e novos conceitos, né? Do que é legal, do que é uma moda que merece, eu diria, o aval como o aval geral, o aval de jornalistas, o aval de quem usa, o aval de que isso é bacana. O aval muitas vezes vai sem considerar inclusive essas questões. A gente observa que a produção e os desfiles, enfim, que as críticas não estão levando isso em conta. Isso alimenta apenas um círculo, né, eu diria, de desvalorização, né, de todos os profissionais
Inclusive, moralmente, eu considero imoral, né, você pensar nesses termos. Essa nova geração, que nasceu nesse momento tão, vamos chamar assim, complicado, né? Em todos os sentidos, né? Complicado no sentido de ESG, de tudo que é relativo a futuro, né? Numa coisa tão incerta. Ao mesmo tempo, existe mais do que nunca uma conexão que eu diria de repensar, né? Porque naturalmente, quando você tem algo muito estruturado, você já sabe como pensar. Você já tem aquilo estabilizado. Agora, num momento tão instável, ter uma nova geração, em uma situação onde os valores eles estão também se desfazendo sistematicamente e se reerguendo constantemente, existe essa possibilidade de reerguer, de construir numa nova direção e não numa velha direção, né? Então eu espero que esses novos estilistas, essa nova geração de artistas, de makers, de artesãos, de profissionais da área de moda construam, não baseado nos mesmos princípios, porque senão a roda vai girar e a história não precisa ela ser recontada por novos protagonistas que repetem papéis. A gente precisa de pessoas que ousem, né, trazer eu diria, uma nova história e não repetir as velhas histórias. A gente não precisa de mais uma grande marca, a gente não precisa de mais um grande estilista, a gente não precisa mais. O que nós precisamos agora é reestruturar toda a cadeia da moda, para que ela, inclusive, seja a primeira a trazer, eu acho que essa mudança, né, que o universo precisa. As outras cadeias, dificilmente, eu diria que elas mudariam a curto prazo. A cadeia da moda pode mudar a curto prazo, como ela mudou nos últimos anos. Então, quem sabe essa nova geração consiga fazer isso, principalmente porque é muito mais fluido e essa geração está pronta. O que ela precisa agora só é ter a consciência, né, dessas novas escolhas e não das escolhas antigas. A ideia basicamente que eu enxergo de possibilidade para essa nova geração é que toda essa experiência de unir, né, de costurar tanto saberes quanto técnicas, quanto fornecedores, ela sim seja valorizada. É algo complexo porque é mais fácil as pessoas de pouco conhecimento, de pouca sensibilidade, ostentarem uma logo de uma grife famosa. Agora, você ostentar várias ideologias que aquela marca, né, ela torna visível, né? A questão toda agora, eu diria que é dar visibilidade. Acho que o estilista e a moda têm que emprestar o seu talento para dar visibilidade, vamos chamar assim, para resumir o que eu estou querendo dizer. Acho que quanto mais nós emprestarmos o palco, quanto mais nós, enquanto profissionais, trazermos a visibilidade através do nosso talento, através do nosso ofício, para aquilo que realmente importa, para quem está por detrás, para aquilo que é necessário ser valorizado mais do que nós enquanto artistas, melhor nós cumpriremos o nosso papel, né, como profissionais da área de moda, como essa nova geração tem feito e deve continuar a fazer, que é dar palco e dar visibilidade a tudo que eles acreditam e não buscar serem a estrela ou a pessoa que é celebridade ou famosa. Eu acho que o que nós precisamos é generosidade, eu diria assim. Acho que é a palavra melhor que define para a moda que vem por aí é essa generosidade que os profissionais vão se permitir, né? Porque o mundo sempre foi muito de vaidades e pensar no mundo de extrema generosidade na moda é quase que um contrassenso, mas é esse o caminho apenas que eu vejo possível
ético e moralmente correto para mim, pelo menos. Oi, eu sou o Jun Nakao e estou comemorando 20 anos da Costura do Invisível, o desfile de papel.